Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Herbert Barbosa. E eu quero dizer para você que acessou agora, não saia porque eu tenho um conteúdo importantíssimo que pode mudar a sua vida. De fato, a Escritura Sagrada ela transforma o nosso ser. E você vai acompanhar conosco aqui através dessa live um conteúdo muito importante. Se você ficar até o final, você vai ver que a sua vida pode ser totalmente transformada a partir deste conteúdo, tá bom? Antes de mais nada, quero convidar vocês então aqui no nosso canal no YouTube a se inscrever em nosso canal, ativar então as notificações, ou seja, o sininho. Ative o sininho para que você possa então ficar informado de todo o conteúdo novo que nós colocamos aqui no nosso canal, tá bom? Quero dar então as boas-vindas a todos vocês que estão conosco, estão participando conosco deste estudo, o estudo da epístola que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. E no sábado passado nós estivemos estudando aqui então o capítulo 1, na realidade a introdução do curso, né? Da aula deste momento marcado de live sobre esta série de Efésios, tá? Hoje então eu quero analisar com vocês mais precisamente o capítulo 1, versículo por versículo, tá bom? Nós fizemos uma introdução, então se você que está nos acompanhando agora desejar aprender mais sobre os aspectos introdutórios da epístola que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, eu convido você aí então para o nosso canal e buscar então a nossa primeira aula, a aula introdutória do estudo na epístola de Efésios, tá bom? Faz isso lá e vamos crescer junto através do conhecimento. Sejam bem-vindos, peço a vocês que compartilhem esta live neste exato momento com as pessoas. Vocês podem copiar o link que está na barra então de navegação da sua internet e compartilhar com as pessoas no Facebook. Ou você pode tirar um print também e mandar a foto para nós, para que nós possamos colocar no nosso story do Instagram, tá bom? Isso tudo ajuda a marcarmos espaço no universo das mídias e nas redes sociais para que as pessoas possam então estar acompanhando através de diversos engajamentos, tá? Deus abençoe sua vida, é uma alegria enorme poder estar com vocês. E vamos lá então para a nossa análise do capítulo 1 da epístola que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Quero falar com vocês que o objetivo nosso aqui é trabalhar uma linguagem e um conteúdo que possa ser compreensível por todas aquelas pessoas que estão começando a estudar a Bíblia agora, que talvez seja o seu caso, ou outras que já estão na metade da caminhada e já têm uma boa informação, bem como aquelas pessoas que já estudam significativamente as Escrituras e que pode também, através dessa linguagem, compreender perfeitamente o que nós estamos abordando, tá? Deixa eu pegar aqui então, para a gente poder avançar no nosso conteúdo de hoje, analisando então o capítulo 1 da Epístola de Efésios. Eu quero apenas informar novamente para vocês qual que é a divisão do nosso estudo, a divisão da epístola que nós estaremos seguindo aqui. Conforme vocês podem perceber, o capítulo 1, então, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre o eterno fundamento em Cristo. E a partir daí, então, nós temos uma divisão da epístola de Éfeso em diversos capítulos e conteúdos, né, nas suas divisões em perícopes também. Então, esses pequenos trechos que nós vamos analisar dentro da estrutura de cada capítulo também será muito interessante. No capítulo 2, conforme você está vendo, o apóstolo Paulo ele vai falar ali de propósitos universais dentro da estrutura daquele capítulo. Nós temos a ideia da vida que é operada em Cristo, nós temos a ideia da graça que o Senhor nos deu, da filiação, quem era filho de quem, ou seja, nós fazemos sempre uma indagação que todo mundo uma afirmação que todo mundo é filho de Deus, mas às vezes nós nos esquecemos de olhar para as Escrituras e saber se a Escritura de fato diz isso. Então ali a gente vai analisar isso, vai analisar a graça, o propósito da criação, as boas obras para as quais nós fomos criados, tá? No capítulo 3 há uma finalidade luminosa ali que nós precisamos entender. No capítulo 4 nós veremos a unidade orgânica em meio à diversidade e o crescimento em Cristo. Ainda no capítulo 4, num outro trecho, nós veremos a gloriosa renovação, até o capítulo 6, verso 9 ali. E no capítulo 6, do 10 ao 24, nós temos então a armadura eficaz. E como eu já falei para vocês, o livro, ou a carta, a epístola, melhor falando, de Éfeso, ela tem uma divisão
que o Dr. Augusto Nicodemos faz, que eu acho também interessante e bem objetiva. 3 capítulos teóricos e 3 capítulos práticos. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo está fundamentando teoricamente ali aspectos da nossa fé. No capítulo 4 ao 6, Paulo está ensinando como colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, tá bom? Então, tendo dito isso, vamos para o capítulo 1. O capítulo 1, então, da Epístola de Éfeso, ela traz informações preciosas para nós, informações que de fato vão transformar a nossa vida, vão transformar a nossa cosmovisão, vão transformar a nossa história. Para isso, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo esse estudo do capítulo 1 das Escrituras, lendo, né, texto a texto. Esse é o nosso intuito. Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia no celular, tá? Só lembrando para vocês que a minha versão ela é uma versão King James atualizada, então pode estar um pouco diferente da sua, mas é super interessante para a nossa análise. Então, verso 1 e verso 2, o apóstolo Paulo ele faz uma introdução então da epístola, fazendo aqui a saudação. Quero dizer para você, fique atento. Este conteúdo vai transformar a sua vida. Amém? Então, Paulo diz no verso 1 e verso 2: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, aqueles que são os receptores desta carta, que estariam recebendo esta carta, são chamados pelo apóstolo Paulo aqui de santos. E eles estão aonde? Em Éfeso, ok? E tem um aspecto maravilhoso aqui, que é da identificação que o próprio apóstolo Paulo faz, tá? Por isso, então, que nós estamos fazendo esta abordagem. E aí, conforme vocês podem acompanhar nesta imagem, que está aparecendo aqui na tela para vocês também, nós vamos dividir, eu fiz essa leitura só para vocês já perceber e ter o tato, nós vamos dividir a nossa abordagem, então, dentro dessa estrutura que está aqui do capítulo 1. Verso 1 e 2, uma saudação. Verso 3, nós temos as ações de graças que o apóstolo Paulo fala. Do verso 3 ao 14, nós temos a celebração do plano de Deus e as perspectivas da salvação. Aqui existe uma série de assuntos voltados para a salvação, para a adoração, que nós precisamos entender, tá? Do verso 3 ao verso 14, tá bom? E do verso 15 ao 23, nós temos as ações de graças do apóstolo, nós temos o poder na exaltação de Cristo, e no final nós temos a identificação, então, ali de Cristo como cabeça da igreja, tá bom? Então, essa é a nossa estrutura. Deixa eu passar aqui o slide para que vocês possam acompanhar comigo nesta imagem que está aparecendo para vocês do nosso estudo, tá? Então, verso 1, como falei, Paulo identifica quem são seus receptores e tem um aspecto muito interessante aqui. O apóstolo Paulo, ele sempre vai procurar defender o seu apostolado. Se você perceber, na maioria das epístolas paulinas, ele sempre diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ou Paulo, apóstolo de Cristo, pela sua vontade. Não é pela vontade de Paulo, propriamente dito. É bom lembrar do histórico do apóstolo Paulo. Paulo era um homem que perseguia a igreja, matava cristãos, pegava carta, ele achava que fazendo isso estava servindo a Deus dentro do seu aspecto religioso, e cego espiritualmente, então ele fazia tudo isso. Ao se converter, ele enfrenta uma certa resistência, inclusive por parte daqueles que faziam então a comunidade cristã e a sua liderança. Deus usará então Barnabé para que Barnabé possa paulatinamente, né, vagarosamente, e introduzindo o apóstolo Paulo à comunidade dos apóstolos, para que os apóstolos possam entender como que se deu o chamamento de Paulo e que Paulo foi testemunha ocular de Cristo também, que era, desculpa, que era uma característica de todos os apóstolos, né? Ter visto Jesus presencialmente, ter sido testemunha ocular de Cristo. Peço mais uma vez desculpa. Então, esse verso primeiro, o apóstolo Paulo ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Paulo faz questão de dizer isso. Eu sou apóstolo, não é pela minha própria vontade. Se dependesse de mim, em outras palavras, ele não seria apóstolo. Mas uma vez que ele foi impactado pela graça de Deus, pelo poder maravilhoso de Deus, ele agora então se reconhece como apóstolo pela vontade daquele que faz todas as coisas. E eu quero lembrar de uma fala de Paulo em Romanos, por exemplo, quando Paulo fala sobre a salvação, sobre a eleição. Paulo diz: isso não depende de quem quer, nem de quem busca, de quem corre,
mas depende de Deus querer dar. Glória a Deus. E a salvação, então, é esse presente. E aqui Paulo está dizendo que ele é apóstolo pela vontade de Deus, Deus Pai, apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, enviado de Jesus, né? Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então, ele faz a defesa do seu apostolado e direciona a epístola a quem era o público-alvo, né? Aqueles irmãos que estavam em Éfeso. Lembrando que Paulo passou ali cerca de 3 anos em Éfeso, ensinando as Escrituras, e agora ele está orientando esses irmãos. Verso 2 ele diz: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz ali então a saudação, desejando a graça de Deus e que a paz de Cristo seja algo que esteja sobre o povo também. Daí, amigos e amigas, nós vamos analisar o verso 3, que é um verso importantíssimo nessa estrutura do capítulo 1. O verso 3, o apóstolo Paulo ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quando nós analisamos o verso 3, eu quero chamar a sua atenção. Eu poderia falar muitas coisas sobre cada um desses versos aqui presentes da epístola de Paulo na igreja de Éfeso. Mas eu quero chamar a sua atenção sobre um aspecto de prosperidade. Uma vez que nós temos ainda a teologia da prosperidade presente em nosso contexto, embora ela tenha tomado uma nova roupagem, né? Que hoje é muito apresentado aí por aquilo que a gente chama de teologia coach, né? Inclusive, nós fizemos uma live nessa semana no nosso projeto Conectados sobre esse assunto e foi muito importante. Gente, Paulo está mostrando que nós somos abençoados por Deus e esta é a razão de todas as coisas. Aqui nós temos as bênçãos que Deus derramou sobre nós. Paulo está dizendo que Deus seja bendito porque Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Jesus é a melhor bênção que nós poderíamos ter. Jesus é a melhor provisão de Deus para nós. Jesus é a solução para todas as nossas ausências. Jesus é suficiente para todas as coisas na nossa vida. O que Paulo está dizendo é que Cristo é a provisão excelente de Deus para nós. O melhor de Deus, de fato, trazendo já uma aplicação nesse versículo, não está por vir. O melhor de Deus já veio, é Jesus. Óbvio, a gente vai viver uma realidade da eternidade ainda, mas nós já começamos a experimentar isso em partes aqui. Então, se eu não me alegro e não entendo que a melhor provisão que Deus fez para mim foi Jesus, eu não vou vivenciar isso na eternidade, porque se eu não entendo isso aqui, eu não vou entender lá. De maneira que eu preciso compreender, então, essas medidas de valores. No Antigo Testamento, a prosperidade sobre o povo era derramada de maneira material também, e tinha essa perspectiva material de ver o homem com muitas posses, filhos, né? Muitas propriedades ali. Então, isso representava a bênção de Deus sobre o homem. Mas desde o Antigo Testamento nós percebemos que a riqueza maior e a maior prosperidade do homem é o fato dele ter Deus como seu Senhor. Sempre foi trabalhado isso. Salmo 23, por exemplo, mostra isso significativamente, que se Jesus não for o meu pastor, eu vou estar perdido. Por isso que o salmista disse, o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Porque eu tenho Cristo como pastor. De maneira que eu quero chamar a sua atenção que em Cristo nós já recebemos toda sorte de bênçãos espirituais. Nós não precisamos de mais nenhuma bênção em termos de espiritualidade. Porque em Cristo todas elas já nos foi dada. Embora, obviamente, todas essas bênçãos elas têm a sua aplicabilidade em nossas vidas dentro de uma esfera de tempo. Mas em Cristo tudo já está garantido para nós. Esse é um texto-chave. E é porque ele fez tudo isso que nós vamos entender, então, como que se deu esse processo das bênçãos espirituais e nas regiões celestiais em Cristo, né? Aí, então, que o apóstolo Paulo, agora no verso 4 em diante, ele vai tratar aquilo que eu chamo de atos soteriológicos dentro deste capítulo e dessa perícope, né? Ou seja, desse pequeno trecho que nós estamos analisando. O apóstolo Paulo, ele vai falar de ato soteriológico. O que é isso? Talvez essa palavra não seja conhecida de todos. Isso é um termo teológico para referir-se a atos de salvação, ou seja, a palavra soteriologia é uma palavra que remonta à doutrina da salvação na sistemática. Então,
Paulo vai falar aqui de alguns atos que Deus operou para que nos favorecesse quanto à doutrina da salvação. Nós vamos perceber aqui algumas outras doutrinas presentes, tá? E aí, obviamente, se você quer ter um conhecimento melhor sobre isso, eu recomendo que você faça um estudo de teologia sistemática, tá? E teologia bíblica também, obviamente. Daí nós percebemos a ordem dos salutos presentes, não o processo e a ordem perfeitamente, que seria a ordem de salvação. Mas nós percebemos elementos da ordem salutos aqui presente. Ou seja, elementos da ordem da salvação, da doutrina da salvação, sendo operada também em Efésios. Tá? No verso 4, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: porquanto Deus nos escolheu. Então ele vai começar a falar sobre ordens de salvação, na realidade, da doutrina que envolve a salvação, não necessariamente uma ordem. E Paulo vai dizer para nós, nesse capítulo, o que foi que Deus fez em termos de atos soteriológicos, atos de salvação. Está aqui para você e você pode acompanhar comigo. O que foi que Deus fez? Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos, verso 3, né? Ele nos abençoou, isso já é providência de Deus, provisão para uma salvação. Nos elegendo nele, opa, nós temos outro aqui aspecto, doutrina da eleição presente, dando o propósito da nossa existência, ou seja, nós não existimos por existir, existe um propósito, uma vontade teleológica, Deus nos criou com um fim, ok? Teleológica, não é teológica, tá? É uma vontade teleológica, que é de teleios, que traz a ideia do propósito, do fim, e ele nos predestinou. Nós temos mais uma doutrina aqui, que é uma doutrina que vai esclarecer e está muito relacionada com a eleição, predestinação, para a adoção de filhos. Opa, outra doutrina aqui presente de salvação, ato soteriológico, que é a doutrina da adoção ou da filiação. E no verso 9, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus desvendou o mistério da sua vontade. Opa, tem mistério aqui na aula, irmãos. Aleluia, né? Tem mistério na aula, mas tem mistério que já foi revelado há mais de 2000 anos. Olha aí, talvez você não tenha ficado atento a esse mistério. Então, é interessante a gente analisar, então, o que seria esse mistério, uma palavra tão utilizada em alguns ciclos cristãos, né? Círculos cristãos, que nós precisamos, então, tentar entender o que é isso à luz da Epístola de Paulo no capítulo 1, tá bom? Então, vamos entender um pouco sobre isso? Doutrina da eleição. O que é a doutrina da eleição? Porque no verso 4, o apóstolo Paulo ele diz isso. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Opa, nos escolheu nele. Ok? Preste atenção a esta palavra aqui, escolha. Às vezes algumas pessoas elas vão lidar com a doutrina da eleição e vão dizer, você está querendo defender um sistema teológico formulado por teólogo A, teólogo B, C e D. Eu não vou dizer para você que no decorrer da história do pensamento cristão, da formulação das doutrinas, nós não nos aproximemos mais de uma escola teológica. Isso é fato, queridos. Se a gente vai estudar qualquer que seja a área da ciência humana, você terá referenciais teóricos. Esta é a verdade. Agora, a grande questão do que nós estamos falando aqui, que é totalmente diferente de qualquer outra área da ciência humana, é perceber se a Escritura Sagrada ela traz ou não verdades sobre estes aspectos que nós estamos falando. Em síntese, é saber se a doutrina da eleição é uma invenção de um teólogo ou se a doutrina da eleição é uma verdade bíblica. E aí é onde eu chamo a sua atenção que a doutrina da eleição ela é uma verdade bíblica, independentemente de qual que seja o teólogo posterior. Até porque, seja a doutrina da eleição uma verdade defendida por Santo Agostinho, no século V, seja uma verdade da doutrina da eleição defendida por Martinho Lutero, por João Calvino, pelos reformadores e por todos aqueles que são conhecidos como os teólogos reformados, de herança, seja da primeira geração de reformadores ou da segunda, ocorrida ali na Suíça com João Calvino e Guilherme de Farel, e todos os outros representantes que chegam ao Brasil e que impactam muita vida ou não. Nós temos que entender que, antes mesmo desses homens que não eram inspirados, mas que foram
santos homens de Deus que durante a história se esforçaram em produzir algo bom para a sociedade. Nós temos a própria Escritura no Antigo Testamento, no seu conteúdo veterotestamentário, falando sobre eleição. Nós temos o Novo Testamento falando sobre isso, e nós temos o apóstolo Paulo que está falando. Então, Paulo não é inspirado, Paulo está errado, tem alguma coisa equivocada aqui, ok? Então, não é isso. A Bíblia fala da doutrina da eleição, e se nós quisermos crescermos em maturidade de fé, nós precisamos entender essas doutrinas, tá? Eu diria que esse conteúdo que o apóstolo Paulo faz para fundamentar a fé no capítulo 1 de Efésios, para fazer com que os irmãos estejam preparados e transformem a sua cosmovisão, é o angu, quem já comeu angu sabe, é o angu, é o tutano, é o cuscuz, né, da fé. Você precisa. E falar em cuscuz uma hora dessa já começa a me dar fome, né? Nordestino falando de cuscuz é maravilhoso. Então, Paulo diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, mas nos escolheu em quem? Nos escolheu em Cristo. Escolheu nele, antes da criação do mundo, em Cristo. Toda escolha foi pautada em Cristo. E o que é essa doutrina da eleição, essa escolha, né? A doutrina da eleição, em termos teológicos, o Dr. Wayne Grudem vai nos dar um auxílio aqui. Ele diz o seguinte, conforme você está acompanhando comigo, diz que a eleição é um ato de Deus, é um ato de Deus, tá? Não é nosso, é de Deus, antes da criação, maravilha, a epístola está dizendo isso. É antes da criação que Deus elege, que Deus escolhe, no qual ele escolhe algumas pessoas para serem salvas, tá? Não por mérito delas, mas somente por causa de sua suprema boa vontade. Amigos, amigas, existem termos teológicos que falam sobre a doutrina da eleição e que são assuntos muito abrangentes, tá? Que eu não quero tomar toda a nossa live sobre isso. Mas eu quero dizer para vocês que existem, por exemplo, duas perspectivas teológicas. Uma delas é os infralapsarianos e outras são os supralapsarianos. Espera aí, pastor, que agora deu um nó aqui na minha cabeça. Que diacho de palavras são essas, né? Os infralapsarianos são aquelas pessoas que vão entender que todo o processo de eleição e de escolha de Deus se dá a partir da criação de Adão e Eva. Que Adão e Eva, como você já deve ter ouvido, teriam sido aquelas pessoas que teriam a oportunidade de escolha, um livre-arbítrio, então elas poderiam ter sido escolhidas por Deus. E os supralapsarianos, eles são aqueles que entendem que a eleição, a escolha se dá antes da criação de Adão e Eva, na eternidade, tá bom? Nestes aspectos e nestes termos, eu confesso a vocês que eu sou muito mais propício ao supralapsarianismo de entender que esta eleição se deu antes da criação, tá bom? Entendo que às vezes algumas pessoas preferem usar eufemismos, né? Que são figuras de linguagem para amenizar a força de um discurso, né? Ou de uma palavra ou de uma afirmação. Então, diante disso, às vezes as pessoas dizem, Deus permitiu isso, Deus permitiu aquilo. E aí, eu confesso a vocês, às vezes usa-se a palavra permissão para diminuir o impacto. Só que quando eu olho para Deus, eu olho para Deus como Senhor, eu olho para Deus como Rei, eu olho para Deus que age segundo os seus decretos, não necessariamente segundo uma presciência, ou seja, segundo a capacidade de perceber alguma coisa. Lógico que todos os atributos em Deus, eles estão presentes e não tem como nós dividirmos, ou seja, dizer que ora Deus está agindo pelo amor, ora Deus está agindo pela justiça, ora Deus está agindo pela onipotência, ora Deus está agindo pela onisciência. Tudo está presente em Deus. Mas em matéria de criação, eu olho para as Escrituras e consigo compreender o Deus como Senhor na eternidade, antes de qualquer coisa ser criada, decidindo, porque Ele é Senhor e Ele faz como quer com a criação. Então, esse aspecto da doutrina da eleição é algo que não me gera medo e nem temor, mas me gera alegria, descanso e confiança de saber que Deus me escolheu e que tudo na minha vida não depende de mim, mas depende única e exclusivamente de Deus, que antes da criação me escolheu. Então a doutrina da eleição é isso, é o fato de Deus escolher as pessoas antes da criação, tá bom? Se você tiver a sua pergunta, que eu sei que tem, nesse momento é um momento que mais surge perguntas, indagações, coloque no chat aqui, estamos dispostos a responder tudo aquilo que for preciso, e se ainda tiver mais, você pode enviar as suas perguntas para o nosso WhatsApp ou por e-mail, tá?
WhatsApp 619-8280-5554, 61 é o DDD aqui de Brasília, e o nosso e-mail é pr.herbert@gmail.com. Envie que nós teremos o maior prazer de esclarecer todos esses aspectos, porque se eu for abrir aqui um espaço na Epístola de Éfeso para falar somente sobre isso, a gente vai levar aqui muito tempo e não vai cumprir a objetividade que nós queremos então para esta aula, tá bom? Falando sobre isso, então o apóstolo Paulo fala: Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Você não é projeto do acaso. Você não é projeto falido. Você é um fruto da escolha soberana de Deus. Você está neste mundo com um propósito de existência. Você foi colocado nesta terra porque Deus, na eternidade, ele desejou criar você. Você não é fruto das escolhas de relacionamento amorosas ou de um acidente de um relacionamento do seu pai e de sua mãe. Você é escolha de Deus. Deus te ama significativamente ao ponto que ele escolheu trazer você à existência. Então você não está aqui do nada. É o que nós podemos deduzir de tudo aquilo que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Eu fui escolhido por Deus. A doutrina da eleição gera esse descanso na minha alma, e isso foi confirmado em Cristo, na morte de Cristo, em tornar este evangelho claro ao nosso entendimento, ok? Aí o apóstolo Paulo continua: para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. No verso 4, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus nos elegeu sim, e nos elegeu com um propósito bem estabelecido. Deus nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis, para sermos pessoas que têm comportamento de santidade diferenciado e que busca viver na irrepreensibilidade dos seus atos, dos seus pensamentos. Ou seja, talvez você já deve ter ouvido alguém falar da doutrina da eleição, dizendo assim: ah, se Deus me elegeu, eu vou aproveitar, vou brincar, vou levar a vida, eu vou sair cantando, deixa a vida me levar, vida leva eu. E vai só estilo Zeca Pagodinho, né? Sem nenhum compromisso com Deus. Aí o bicho pega para você, meu irmão. Porque esse não é um comportamento de cristão. Esse não é um comportamento de um eleito. Esse não é um comportamento de uma pessoa que foi escolhida por Deus para ser santo e irrepreensível na presença de Deus. Você foi escolhido, mas foi escolhido com um propósito. É isso que você precisa entender. A maior pergunta que todo ser humano faz é: por que eu existo? Por que eu estou aqui? Para que Deus me colocou neste mundo? E muita gente passa a vida tentando descobrir a razão de sua existência. E aí é onde eu te informo. Você foi escolhido por Deus, foi colocado neste mundo com um propósito. E por isso, então, você precisa se preocupar em agradar aquele que te escolheu com um bom propósito, de ser santo e de ser irrepreensível, de buscar isso constantemente, né? Nós não seremos perfeitos, obviamente, mas Jesus disse: sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, busca a perfeição. Ela deve ser sempre um alvo a ser buscado e alcançado por nós. E para isso nós temos que empregar forças, conhecimento, habilidade para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Tá. Verso 5, o apóstolo Paulo diz: e em seu amor nos predestinou. Opa! O apóstolo Paulo usa outra expressão que às vezes também é mal compreendida, né, pelas pessoas. Predestinou. Está muito próximo, então, a doutrina da predestinação com a doutrina da eleição. A doutrina da predestinação nos diz que Deus, ele decretou, ele predeterminou, ele estabeleceu como que seria. Amigos, Deus não é súdito, Deus é rei. E ele predestinou dizendo: vai acontecer assim. Se você tem desejo de compreender mais esse universo, eu faço uma indicação para que você leia numa sistemática o tema decretos de Deus. Deus age por meio de seus decretos. Deus é soberano. E a doutrina da predestinação, então, ela nos diz aqui que Deus nos predestinou no amor, ou seja, não foi algo fatalista, não foi algo em que Deus está dizendo: eu agora vou fazer assim, tem que ser assim, pronto e pronto e pronto e pronto. Não é nesse tipo de ação. A Bíblia está dizendo que Deus, por ele amar muito, ele predestina com o tempero do amor. E isso é fantástico para nós. Ele, ou seja, ele nos predestinou antes da criação do mundo,
né, para sermos adotados como filhos. Aqui nós temos uma outra doutrina presente, a doutrina da adoção ou da filiação, como é chamado. Verso 5 diz: Em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência de sua vontade. Amigos e amigas, todas estas bênçãos que o apóstolo Paulo está dizendo e esse processo de salvação só é possível em Cristo. Só é possível na pessoa de Cristo. Cristo é o intermédio. Cristo é o canal pelo qual essas bênçãos vêm para nós. E aí, o que o apóstolo está nos mostrando até agora são ações de Deus Pai. Nós temos aqui nesse capítulo também as ações da Trindade presente no processo da salvação. E nada melhor, se você quer mudar a cosmovisão de alguém, do que falar da salvação. E aí nós temos aquele tripé, criação, queda e redenção. Fala da criação, fala do que foi o pecado, a queda, e fala do processo de redenção que o Evangelho está tratando agora. Então, aqui nós temos mais uma ação que Deus Pai realizou em Cristo, por intermédio de Jesus, que foi o quê? Nos eleger, nos predestinar, e isso tudo faz parte da bênção de Deus, e faz parte também deste conjunto, deste bojo da bênção do Senhor, a filiação e a adoção. Muita gente acha, amigos, que são filhos de Deus. E aí eu tenho que falar o que a Escritura diz. Nem todo mundo é filho de Deus. É verdade. Nem todo mundo é filho de Deus. Nós somos, antes de mais nada, criaturas, né? Aí, então, a partir de Jesus Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. Como? Se é por intermédio de Jesus, eu tenho que entender que só é feito filho de Deus quem crê em Jesus. E a doutrina da adoção é justamente isso. Mais uma vez eu faço uso da definição do Dr. Wayne Grudem. Ele diz que a adoção é um ato de Deus por meio do qual ele nos faz membros da sua família. E aqui é um processo lindo de Deus, no qual ele opera em nós. Éramos criatura, mas agora, por meio de Jesus, nós somos filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. É o que João fala no capítulo 1, verso 12, né? Todos quanto creram no seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ok? Serem feitos filhos de Deus. Quando? Quando crê no nome de Jesus. Aí eu sou feito filho de Deus. Não antes, ok? Somente após crer no nome do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, a gente vai voltar a esse tema lá no capítulo 2, no verso 1 ao 3, quando o apóstolo Paulo fala dos filhos da desobediência, dos filhos da ira, tá? Então você precisa entender que nós só somos feitos filhos de Deus a partir do momento que cremos em Jesus e que somente por causa de Jesus nós somos feitos filhos de Deus, a razão do qual a Escritura chama Jesus de unigênito, ok? Nós somos filhos adotivos. A doutrina da filiação ou da adoção diz isso. Nós somos adotados por Deus. Adotados em Cristo, em amor, tá? Então essas são as verdades que o apóstolo Paulo vem traçando para nós e nós vamos observando aqui, né? O apóstolo Paulo ainda continua, né, no verso 6. Para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Ou seja, Deus fez tudo isso, nos elegeu, nos predestinou, nos tornou filhos para louvor da sua glória. Para que a manifestação da glória de Deus fosse perceptível em nós, para que ele se alegrasse. Por isso que ele fez tudo isso, segundo o verso 5, pela benevolência de sua vontade, ou seja, Deus não precisou olhar para nada, e aí eu quero chamar sempre a sua atenção. Tem uma música aí, né, que diz assim: quando Deus te desenhou, ele estava namorando na beira do mar. A ideia de que Deus estava enamorado com o oceano, com a criação. Não, isso flui de Deus. Deus não precisou olhar para nada. Se é belo o mar, o firmamento, as estrelas, se é belo a criação de Deus, isso é incontestável, de fato é belo. Olhe para si mesmo e você verá um padrão de beleza bem estabelecido por Deus. Mas a ideia é que Deus não precisou olhar para nada fora dele. Toda a verdadeira beleza está em Deus. Por isso que o salmista diz no Salmo 96, beleza e formosura há na sua presença.
na presença dele, no seu santuário, há beleza e formosura. Por isso que o salmista, no Salmo 139, ele vai olhar para si e vai dizer: Tu me sondas, Senhor, e me conhece. Sabe o que está dentro de mim. Tu me teceste de forma assombrosamente maravilhosa. Ou seja, perceba a complexidade que é o ser humano. E Deus fez tudo isso para o louvor da sua glória. Deus não olhou lá fora, foi segundo o seu bel prazer, a benevolência da sua vontade que está nele. E ele fez isso para a manifestação da sua glória. Fez isso de maneira gratuita. Você não precisou fazer nada, porque tudo isso, todo esse plano soberano de Deus, ele foi feito e decidido na eternidade, posto em prática à medida que eu e você íamos nascendo, mas o decreto já existe. O plano de Deus já existia desde a eternidade, que você viria estrear, né? Como diz o pessoal, baiano que diz, baiano não nasce, baiano estreia, né? Então eu e você vimos estrear neste palco da história humana por causa da vontade de Deus, né? A despeito da nossa pecaminosidade, nós temos que olhar para nós e ver a glória de Deus presente nesta criação que ele fez, né? Verso 7 diz: Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. E que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E aí o verso 9 vai chegar naquele momento do mistério, né? Aqui temos a aplicação da doutrina da redenção. Somente em Jesus nós temos a redenção, somente em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Tá? Eu não preciso pagar, não preciso subir escada, descer escada, correr, fazer um monte de coisas relativos a isso em troca. Né? Somente em Jesus, na absolução do perdão que vem da cruz, daquele que quando estava sendo humilhado, daquele que quando estava sendo maltratado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, somente em Jesus. E ali é manifesta a riqueza da graça e do poder de Cristo na cruz do Calvário. Verso 9, o apóstolo Paulo ele diz: E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Aqui você pode acompanhar conosco. O verso 9, justamente, o mistério ele é revelado. Né? Aquilo que propusera em Cristo no seu ministério, na morte e na sua ressurreição. Ou seja, nós falamos tanto de mistério, aquilo que está oculto, aquilo que não está tão claramente, e ainda continuamos usando essas expressões em nossos dias. Isso é mistério, isso é mistério, isso é mistério. Existe mistério? Sim, existe. Existe mistério porque, de fato, ainda existem coisas que o Senhor não nos deu a entender, né? Lembremos que, de fato, lá em Deuteronômio, se eu não me engano, 29, né, diz que as coisas reveladas é para o homem e seus filhos, mas as coisas encobertas pertencem somente a Deus. Existe muita coisa que não nos foi dado o direito de sabermos, mas isso não se aplica ao processo da salvação, tá? Conforme o capítulo 1 de Efésios, nós percebemos que o mistério foi revelado. Que mistério é esse? É o que o apóstolo Paulo está dizendo. O mistério de Deus, ou seja, da criação, da morte, da ressurreição de Cristo, ele foi revelado. Tudo aquilo que nós precisamos saber já está revelado para nós na Escritura Sagrada. Qual é o grande problema? O grande problema é que nós, muitas vezes, carecemos de um maior entendimento das Escrituras. Isso não é demérito para ninguém que está começando a sua fé. Para aqueles que já têm um tempo bom de caminhada, é preciso avançar um pouco mais, é preciso crescer um pouco mais em amor, em graça, aproveitar o tempo agora e dizer: não, eu preciso estudar mais a Escritura, eu preciso conhecer um pouco mais, para que eu possa então compreender quais são os pilares da fé, né? É isso que o autor de Hebreus, ele de certa maneira faz uma exortação ao povo. Ele diz: olha, vocês já deviam ser mestres, mas eu ainda tenho que falar para vocês nesse tom, né? Desta feita, nós precisamos entender. Precisamos ser humildes o suficiente para entender que, quanto ao projeto de salvação, o plano resgate de Deus, ao processo de salvação, o Senhor já revelou para nós. Por isso que o mistério é esse. O Senhor revelou o mistério. Não tem mistério oculto não, irmãos, quanto à salvação. O que é o mistério? É aquilo que está na vida de Jesus, na encarnação de Cristo, na sua vida, que ele falou e deixou claro para nós, na sua morte,
na sua ressurreição. Então, doutrina de eleição, predestinação, filiação, justificação, santificação, arrependimento, fé, glorificação e, dentro disso, regeneração também. Nada disso é um mistério, porque já está revelado na Escritura para nós. Então, nós precisamos estar claro quanto a isso. O apóstolo Paulo está dizendo em Efésios, capítulo 1, verso 9. Ele está dizendo, nos revelou. O apóstolo Paulo se coloca ali como um portador, ou melhor, como um receptor da revelação de Deus. E nos revelou o mistério da sua vontade. Deus revelou, acorde, né? Deus revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito. Opa, o propósito, né? A vontade teleológica, que ele estabeleceu em Cristo. Aqui é a chave do mistério. É Cristo. Cristo é a chave que abre a porta daquilo que era misterioso e que agora está claro. Deus descortinou aos nossos olhos o mistério da sua vontade antes da criação, com a criação, e apontou para a redenção, a gloriosa redenção. E aqui é onde eu chamo a atenção para aqueles que têm dificuldade de entender que Deus é soberano no decreto da existência de Adão e do pecado. Porque às vezes as pessoas estão olhando somente para a queda, mas não olham para o processo completo, o processo salvífico apresentado por Jesus e o processo de redenção. Ou seja, tiremos os nossos olhos somente da queda. Olhe para o final também. E olhando para o final, a gente vai perceber a preciosa riqueza da graça de Deus e do poder que opera em nós. Então, no verso 10, o apóstolo Paulo continua dizendo qual é o conteúdo do mistério. O conteúdo do mistério é de Deus levar a unidade do que há na terra como no céu, trazendo a harmonia tudo aquilo que o pecado afetou. É a redenção em prática. O verso 10 diz, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Né? Isso a gente chama de unidade cósmica. O Dr. Abraham Kuyper, justamente uma das suas frases que são marcantes, no qual ele diz que não há um centímetro ou uma polegada do universo no qual Cristo não diga é meu. Ou seja, diante disso, desta unidade cósmica que Deus está fazendo convergir em Cristo todas as coisas no céu e na terra, ele está atraindo todas as áreas da vida, todas as esferas da vida. E é onde nós precisamos lá revelar, levar para lá o conhecimento, ou seja, revelar o mistério que para eles pode estar oculto, mas que já foi revelado na Escritura Sagrada, de que Jesus é Senhor de todas as coisas, de que Jesus está no controle de todas as coisas e que ele precisa ser Senhor em todas as áreas da nossa vida, da sua família, nos seus estudos, na universidade, faculdade, no seu trabalho, na área que você trabalha, ou seja, na arte, na ciência. A gente está vendo uma briga aí, né? Ciência, Estado e religião. Jesus é Senhor em todas as áreas, não é só de uma, não. Parece que Deus está para além, está afastado do que é científico, do que é político. Não, Deus é Senhor em todas as áreas. Logo, eu preciso entender como que Jesus ele manifesta o seu senhorio e a sua autoridade nestas esferas, tá bom? Verso 13, né, já pulando um pouquinho, porque o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, verso 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, ele repete a doutrina da eleição e da predestinação, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Paulo é enfático. Ele cria todas as coisas, absolutamente tudo, com o propósito da sua própria vontade. Nada foi criado sem a vontade de Deus e nada foi criado sem o divino propósito estabelecido pelo próprio Deus. Há um propósito para todas as coisas, ok? E é Deus que faz isso em Cristo. E aí nós precisamos entender agora o papel de Cristo na criação. Olhe lá para Gênesis, quando Jesus diz haja. Então Jesus é a voz, é o verbo que cria todas as coisas. Paulo vai falar isso em Colossenses 1,17. Nele tudo subsiste. Nada da criação existiria se não fosse Jesus. Ele que é o Criador, né?
a expressa imagem de Deus. Nele fomos criados todos. E no verso 12, Paulo diz, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Agora no verso 13, Paulo diz, nele, eu acho lindo, porque se você ler o capítulo 1 de Efésios todinho, você vai ver que neste capítulo, juntando as expressões nele, em ele, né? Você tem 11 vezes a repetição dessa expressão que marca muito esse capítulo. Tudo só é possível em Jesus. Somente em Jesus, somente nele. Então, tirando aquela ideia de que você é aquelas pregações coach, né? De que você está no centro do coração de Jesus. Jesus é o centro do coração de Deus, mas do coração de Jesus, você é o centro. Irmãos, Jesus, ele vive para adorar o Pai. E no coração de Jesus está o Pai, tá? E de Deus, ele continua sendo o centro do coração, sim. E essa afirmação, ela põe em xeque dizendo que nós estamos num lugar que nós não estamos. Então nós temos que entender que nós só passamos a estar em algum lugar porque a mediação de Jesus foi possível na nossa vida. E nós precisamos entender que nós não temos essa coisa boa dentro de nós que exerce uma potencialidade no nosso ser para construir coisas boas. Não, não existe isso, irmãos. O pecado, infelizmente, ele acabou com tudo isso. Agora, em Cristo, nós podemos, sim, sermos instrumentos para a construção de coisas boas. Com isso, eu quero dizer que você só tem razão de existir por causa de Jesus. Você só consegue êxito no que faz por causa de Jesus. Tudo é por causa de Jesus. Mas, pastor, onde é que entra a minha participação? É pela graça de Jesus que te deu vida, abriu teus olhos e você pode participar e fazer algo de bom nessa terra. Por causa disso. Seja você sendo um salvo ou não. Né? E aí nós temos, obviamente, aquela participação da graça comum e da graça especial. A graça comum é Deus evitando que o homem seja tão mal quanto ele pode ser. E faz o homem ainda construir coisas boas. Músicas, obras de arte, cirurgias. Talvez, com a graça de Deus, nós já estamos vendo a ciência aí trabalhando esse aspecto da construção de uma vacina para combater o coronavírus. Tudo isso é movimentação da graça de Deus, que só é possível pela graça de Deus, na graça comum. Verso 13, Paulo diz, nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, falando aquilo que eu disse para vocês, nós temos uma ação da Trindade aqui no processo de salvação. Deus Pai decreta, abençoa, predestina, elege, torna a filiação possível. Jesus executa o plano, os decretos de Deus Pai, morre por nós, promove a redenção perdoando os nossos pecados, revela-nos o mistério por meio da sua fala, ele que é a própria voz de Deus, né, andando, ele é o próprio Deus falando conosco. E aí, quando ele é assunto aos céus, nós temos a participação do Espírito Santo, que é nos selar, nos guardar, nos preparar para um segundo momento, que é nos tornar, então, pessoas que entrarão no reino por causa da fé presente em todos esses atos que foram feitos na cruz. Então, o verso 13 diz justamente nisso, nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade. Aqui tem um processo. Eu só consigo ser selado pelo Espírito se eu ouvir a palavra da verdade, se o mistério que foi revelado for pregado para mim, que é a palavra de Deus. O evangelho da vossa salvação. O evangelho da salvação é aquele que compreende morte e ressurreição de Cristo e apresenta para nós a condição do homem, pecador, mas que foi redimido pelo Senhor. E nele também crido, ou seja, existe uma ação aqui, a necessidade de crer. A resposta que o homem dá para a pregação do evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquilo de que nada ouviram? Se lembra que Paulo já falou isso em Romanos? E Paulo está falando aqui. E diz que nós somos selados com o Espírito Santo. Esse é uma autenticação que Deus faz em nós. Eu vou usar uma expressão aqui, mas compreenda, tá? Não estou lhe chamando de animal, né? Mas é a ideia daquela
daquele carimbo que o animal carrega com as iniciais do seu dono, né? Em termos de selo, ou como uma carta que era selada pelo imperador, para ficar melhor agora, né? Para tirar essa imagem de animal de nós. Aquele selo ali que traz autenticação e que é de determinado rei. Essa é a ideia. O Espírito Santo é o selo, o Espírito Santo da promessa que foi prometido. Ele é o selo que autentica a nossa salvação, que legitima, que garante. É uma obra completa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E o verso 14 diz que é a garantia da nossa herança, ou penhor, né? Para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Ou seja, uma vez que você creu no Evangelho, confessou Jesus Cristo, você aceita o senhorio de Cristo sobre sua vida. Você não é seu mais, você é de Cristo. E isso garante para nós a certeza de que estaremos com Cristo. Aqui tem uma figura forense, né, do penhor, um objeto dado em garantia de uma promessa que será cumprida. O Espírito Santo sobre nossa vida é este penhor, esta garantia de que nós somos propriedade. Jesus disse: eu vou, mas eu volto. Porque a minha vontade é que onde eu estiver, estejais vós também. E a prova de que eu vou voltar para buscar vocês é que o Espírito Santo ele descerá sobre vocês e será este penhor. Aqui não é necessariamente o batismo no Espírito Santo, aqui não é a manifestações de dons extraordinários, aqui é a presença do Espírito Santo em nós, naqueles que foram eleitos, salvos em Cristo. O fato de o Espírito Santo estar em nós não é que o Espírito Santo não tenha vida, não é que o Espírito Santo não seja uma pessoa, é apenas uma linguagem para dizer que o Espírito Santo em nós ele está nos auxiliando na nossa santificação até a volta de Jesus. Nós seremos perseverantes porque o Espírito Santo nos auxilia. E agora nada poderá nos arrebatar da mão de Jesus. É o que João vai dizer, né? Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E não há quem possa arrebatá-las da minha mão, porque foi o Pai que me deu. Então, se o Pai deu, selou, carimbou, né? Carimbaço aqui, está garantido, irmãos, né? Para a volta, até a volta de Jesus. Essa é a ideia do texto. E aí você já pode começar a pensar também na ideia da perseverança dos santos, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevera por quê? Porque o Espírito Santo auxilia nas nossas fraquezas, né? Então é isso que nós observamos aqui. Essa é a primeira parte, viu, do capítulo 1 de Efésios. Tem muito mais coisa aqui presente? Tem. Daria para falar muito mais? Dá. Dá para a gente fazer aqui umas 2, 3 horas de live só falando sobre esses primeiros versos aqui, né? Mas eu procurei ser bastante objetivo, aproveitar mais a sua presença aqui conosco sobre esses versos, e nós vamos partir agora para o final, tá? De maneira mais objetiva ainda. E se você tiver a sua pergunta, mais uma vez eu digo, coloque no chat, continue compartilhando esta live com seus amigos, familiares. Se inscreva em nosso canal no YouTube, tá? É muito importante que você se inscreva em nosso canal, porque isso nos motiva a continuar, no sentido de que mostra que tem pessoas que estão ouvindo, estão participando. Ative um sininho, tem um sininho aí, um abençoado de um sininho. Ative ele aí, porque toda vez que a gente colocar um conteúdo, eu não vou te perturbar lá no WhatsApp, eu não vou te perturbar em outro lugar. O YouTube vai dizer, olha, chegou um conteúdo novo. Aí você vai ver se quer assistir ou não, tá bom? Então faz isso, vai nos ajudar bastante. E precisamos, porque esse espaço das redes sociais é através desse compartilhamento que a gente vai crescendo e produzindo material para outras pessoas, né? Pela graça de Deus, a gente faz isso por amor. Estou aqui disponível, comentando com vocês, dialogando com vocês, crescendo junto com vocês, né? Sobre esse aspecto, e é importante demais analisarmos as Escrituras, e me deixarei gastar por ela constantemente, tá? Vamos lá. No verso 15 em diante, até o verso 23, nós temos a segunda parte do capítulo 1. Aqui o apóstolo Paulo, então, ele continua fazendo as suas ações de graças, apresenta o poder na exaltação de Cristo e, no final, apresenta a igreja. No verso 17, eu vou ler então no início para a gente poder chegar no 17. No verso 15, o apóstolo Paulo diz: por esse motivo também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus, que existe entre vós, e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações.
Nós temos um líder da igreja que ora. Nós temos um apóstolo que ora pelos irmãos que estão na igreja que ele abriu e ele diz: Eu não esqueço de orar por vocês. E se tem algo que me chama a atenção de vocês, é a fé de vocês em Jesus, é o amor que vocês demonstram um para com os outros. Isso é algo que me impacta, como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo isso. E a gente vai ver João também falando isso, né? João disse: Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que vocês andam na verdade. Se eu não me engano, é a terceira epístola de João, verso 4, né? E de fato, irmão, se tem algo que deve nos unir, é a fé em Jesus, para acreditar em tudo isso, e o amor de uns para com os outros, né? Precisamos nos unir mais. Por isso que Efésios, no que pese o capítulo 1 tratar de doutrinas que tenha algumas divergências entre pessoas, doutrinas teológicas, Efésios não é um campo minado. Efésios é uma carta de amor, é uma carta de fé, e é isso que nós devemos construir a cada dia, respeitando o posicionamento do outro, buscando avançar, tá bom? Verso 17, né? Paulo diz: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus, ele ora para isso, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O que seria espírito de sabedoria e de revelação? Aqui, de maneira bem objetiva, é a predisposição de compreender o mistério que acabara de ser revelado quanto à salvação e a riqueza que existe nessa salvação. É de você ter esse pleno conhecimento de Jesus, esse pleno conhecimento de Jesus que faz todas as coisas e que é a personagem central. Gente, Jesus é a personagem central de toda a Escritura. E o apóstolo Paulo está falando justamente isso, né? De ter esse pleno conhecimento dele. Verso 18, Paulo diz: Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Nós temos uma outra doutrina aqui, a doutrina da iluminação. Quer dizer uma coisa para vocês, entre a doutrina da iluminação e da revelação. A doutrina da revelação é Deus revelando a sua vontade, a sua palavra. Isso vem sendo construído em toda a construção bíblica, no Antigo e Novo Testamento. Acabou. Depois de Apocalipse, não tem mais revelação no sentido de que Deus traz um elemento novo. Muita gente às vezes passam dias e dias nos montes orando. Nada contra ir para um monte orar, se retirar para um lugar isolado que você vai buscar a Deus. Isso é algo maravilhoso, buscar o Senhor. Mas é errado se você vai do ponto de vista esperando que Deus vai te dar um conhecimento novo para além daquilo que Ele já deu na Escritura. A revelação de Deus é na sua palavra. Essa revelação se dá no sentido de pessoas que não conhecem as Escrituras, e aí sim a Escritura é revelada para aquela pessoa. A Escritura que já foi dada como revelação. Então, para nós que andamos em Cristo, o que é então essa instalar, esse site que a gente tem na nossa mente, que a gente percebe algumas questões na dinâmica da oração, da piedade, do jejum, que a gente busca a Deus, que a gente ora e que Deus abre os olhos do nosso entendimento, que é o que Paulo está dizendo aqui, no verso 18. Oro ainda para que os olhos do vosso coração, coração como centro das nossas emoções e dos nossos entendimentos, sejam iluminados, ou seja, aquilo que estava escuro seja jogado luz nele. Isso é a doutrina da iluminação, irmãos, que não traz algo novo, mas que torna as verdades das Escrituras novas para nós, à medida que a gente vai avançando na nossa maturidade cristã e no nosso conhecimento da palavra. É isso que nós precisamos entender. São termos teológicos que às vezes a gente utiliza erroneamente. Às vezes a gente utiliza até sem nenhuma má vontade, mas querendo transmitir aquilo que a gente está experimentando. Isso seria a doutrina da iluminação, a doutrina na qual Deus vai gerando luz no nosso conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer mais e mais o Senhor. O Senhor vai gerando luz. É por isso que o salmista diz: Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Ou seja, ela vai gerando luz. Ela é aquela iluminação. O que está em trevas ainda que a minha mente precisa ir compreendendo, Deus vai gerando luz, gerando luz, gerando luz, gerando luz. Ok? Então, essa é a questão da doutrina da revelação. E Paulo continua.
Ah, verso 19. É isso? Deixa eu ver. Isso mesmo, verso 18. São as riquezas. Ele diz: Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, ou seja, a vocação, propósito da criação para a salvação e de tudo quanto mais existe na sua vida. Quais sejam as riquezas da glória da sua herança nos santos, aquilo que está aguardando, e oro para que vocês saibam que é muito melhor do que qualquer outra coisa que você pode experimentar aqui na terra. Aquilo que Deus tem preparado para nós é algo extremamente maravilhoso. E ora, às vezes quando eu fico imaginando isso, eu digo, Senhor, porque o medo de muita gente é quando está no mar, desfrutando ali de uma beleza, ouvindo uma bela canção, tem belas experiências, obra de arte, aquele prazer de abrir um livro, cheirar o conhecimento novo. Quem gosta, né? Quem é assim como eu, uma bela comida, oh glória, aleluia, né? Então, diante disso, a gente fica pensando, eu vou deixar tudo isso e vou para o céu. É porque a gente não consegue imaginar que se estas coisas criadas pelo homem, com a graça, o auxílio da graça de Deus, é belo, imagina as condições que Deus nos fará experimentar de coisas nesta terra sem a interferência do pecado. Quanto que será maximizado essas nossas experiências? Então, é isso. E o verso 19, Paulo diz: E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Ou seja, isso é para quem crê. Paulo se coloca aqui no meio. Conforme a atuação da sua portentosa força, a atuação do seu poder. E ele diz: e esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Igual Colossenses, Paulo fala aqui também, Cristo tem poder sobre todas as esferas, sobre todos os elementos da criação. Cristo tem poder sobre todos os aspectos da nossa fé, da nossa vida. Cristo é a autoridade, e é isso que nós precisamos ter. O poder não está na mão de um rei, o poder não está na mão de um cientista, o poder não está na mão de ninguém a não ser Jesus Cristo. Não está na mão do diabo, não está na mão dos anjos, o poder está na mão de Jesus, que é a autoridade sobre todas as coisas. E Paulo então passa por versos 22 e 23 e ele diz: Também sujeitou tudo quanto existe debaixo de seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo que é. Por isso que nós precisamos entender que Jesus não é Senhor apenas da igreja. Jesus é Senhor de todas as coisas. E o concedeu à igreja como cabeça, como Senhor, que é seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Por isso, irmãos, eu quero ir para o nosso final da nossa aula hoje, né? Falando justamente sobre isso. O fato de ser igreja está atrelado a tudo isso aqui, a unidade de Cristo como cabeça, a Cristo como cabeça e nós como corpo. Esta unidade frente a qualquer circunstância, independente das circunstâncias, nós não podemos abrir mão da nossa identidade. Eu me preocupo muito com os aspectos desta pandemia que nós estamos vivendo, que apontam para uma realidade que pode ser muito comprometedora depois que a pandemia passar. De muita gente que acha que pode ser igreja somente na frente de um computador, de um dispositivo celular, ou seja, qual for o dispositivo. De que não precisa ir para a igreja, que não precisa ir congregar, que não precisa estar ali desfrutando desta unidade. Irmãos, esse é um pensamento equivocado. Igreja tem a ver com eclesia, com assembleia, com unidade. Igreja é um corpo. Você não tem a realidade de um corpo em que o tronco fique aqui e a cabeça está lá. É isso que acontece. É algo extremamente estranho. Por isso, amigos, no que pese nós estarmos fazendo uso da tecnologia, isso é muito positivo. Inclusive, falei sobre isso é, ontem à noite, né? Sexta agora, falei sobre o discipulado na era midiática, na faculdade que eu trabalho. No que pese nós utilizarmos este universo virtual, este ambiente, as
mídias, todo o aspecto tecnológico, nós precisamos entender que esta relação ela não é plena, não é completa. E a relação completa se dá quando nós estamos juntos, como igreja, carne e sangue presente. Tá bom? Amigão, amigo, não esquece, compartilha o nosso canal no YouTube, se inscreva, ative as notificações, esteja conosco. Isso é só o primeiro capítulo. Falta o capítulo 2, faltam mais aí 5 capítulos para nós. São 6 capítulos em Efésios e eu gostaria muito de continuar contando com a sua presença aqui conosco, tá bom? E mande as suas perguntas. Talvez você tenha algum assunto, alguma dúvida dentro de algum capítulo de Efésios que você gostaria de ver respondido aqui na nossa live. Se você mandar pelo chat, nós estaremos respondendo. Se você mandar por e-mail ou WhatsApp, conforme nós já informamos para vocês, continuaremos respondendo também. Tá bom? Numa próxima live e a gente vai conversando e trocando ideias, tá bom? Deus abençoe vocês, um cheiro no coração de vocês. Vamos avante. Um forte abraço.